Olá, meus amigos amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês, todos, indistintamente. Se merecem, se não merecem, não importa. O que importa é se há fé na palavra de Deus, se há crença na vinda de Jesus, que ele veio para morrer por nós. Então a pessoa recebe o favor ou os favores de Deus. Isso é magnífico, extraordinário, porque qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, ela pode receber qualquer bênção de Deus. Tudo que está escrito, tudo que está prometido, ela pode receber de graça. Absolutamente de graça, mas ela tem que crer. Agora, eu queria que você entendesse, minha amiga e meu caro amigo, que uma coisa é a bênção material, a bênção física, a saúde física, a bênção econômica, vida econômica, familiar, etc. As bênçãos materiais são alcançadas pela fé. Você toma posse daquilo que está prometido através da fé. Agora, para você tomar posse do reino dos céus, aí é outra história. É outra coisa, completamente diferente. Nós falamos ontem ou anteontem a respeito dos 10 leprosos, né? 9 leprosos foram curados porque creram na palavra de Jesus. Então eles foram curados. Jesus sabia que nenhum daqueles 9 voltaria, mas iria cuidar de suas vidas. E isso tem acontecido muito dentro da igreja, especialmente na Igreja Universal, eu tenho visto isso. Muitas pessoas recebem coisas extraordinárias, magníficas, mas, infelizmente, poucas voltam para agradecer a Deus, que significa poucas aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Aí é que está a diferença, a grande diferença. Que, aliás, é o que acontece no o Monte Sião. No Monte Sião vão ser reunidos os primogênitos de Deus. É isso mesmo. Existe o Monte Sinai, o monte onde Deus fez aliança com o povo de Israel e deu as suas leis, suas ordenanças. E naquele dia o povo temeu e tremeu. Até Moisés ficou apavorado diante de Deus, que era o homem que Deus havia escolhido. Mas uma coisa é o Monte Sinai. O Monte Sinai é caracterizado por uma aliança de Deus com o seu povo. Então diz o texto sagrado que não chegastes ao monte palpável, porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram naquele tempo, os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Eles pediram para Deus não falar mais, porque a voz de Deus era muito forte, muito poderosa.
porque não podiam suportar o que lhes mandava. Não podia suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, confessou: estou todo assombrado e tremendo. Então, o Monte Sinai foi o monte onde Deus se manifestou para todo o povo de Israel. Mas aquele povo de Israel, que estava lá no Monte Sinai, aquele povo inteiro, milhões de pessoas, a gente acredita, aquele povo, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Porque todo aquele povo morreu no deserto. Porque, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, mesmo tendo visto coisas maravilhosas, magníficas, ainda assim, aquele povo não continuou crendo. Então, o Monte Sinai representa a lei, tipifica a antiga aliança com Deus, que são os nascidos da carne. Nascidos da carne são aqueles que são beneficiados, são abençoados, a exemplo dos leprosos. Os 9 leprosos foram curados, foram abençoados, mas foram embora. Deixaram Jesus para trás e foram embora, cuidar da vida deles. Apenas um único voltou para agradecer, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, só aquele único foi salvo. Aquele único leproso que foi salvo, que voltou, esse representa o Monte Sião. Exatamente esse monte que nós iremos lá no dia 2 de julho. Estaremos lá orando, clamando, pedindo que se cumpra aquilo que está escrito, aquilo que está prometido por Deus. O Monte Sião, então, representa a nova aliança, um novo casamento, um matrimônio com Deus. E isso é que vale a pena. É o reino dos céus. É o reino de Deus, o reino dos céus. Que são pessoas nascidas da água e do Espírito Santo, a exemplo do que falou Jesus para Nicodemos. Nicodemos era um homem nascido da carne. Por isso Jesus disse, é importante que você nasça de novo. Então, há aqueles que são espíritos, que são almas viventes, nascem no pecado e se mantêm no pecado até a morte. São os nascidos da carne. É o que Jesus falou, lembra que falamos ainda esses dias? Jesus disse para um discípulo, segue-me, e ele disse, Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai, que era justo, né? Mas Jesus disse, não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E quer dizer, quando a pessoa nasce, ela já nasce no pecado. Não significa que, por exemplo, o recém-nascido, a criança inocente, enquanto está na idade da inocência, se morrer, vai para o inferno. Não existe isso. Todas as crianças inocentes são puras, são salvas. Naturalmente, quando morrem, elas vão direto para Deus. Mas, quando chegam à idade da consciência, que sabe escolher entre o bem e o mal, pronto. Aí elas já entram na idade da maturidade, do pecado.
são todos pecadores e todos carecem da salvação. É por isso que o apóstolo diz lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando a pessoa reconhece que é pecadora e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, então, automaticamente, quer dizer, isso se for sincero, né? Não é simplesmente ela falar e não viver, mas se ela é sincera, ela confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, então ela faz parte daquela universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. É o Monte Sião. É o Monte Sião. Então, essa igreja aqui, universal, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, compõe todas as pessoas nascidas da água e do Espírito Santo. Não está se referindo à igreja, especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus, não. É universal, quer dizer, é a universal assembleia e igreja dos primogênitos, porque quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, através de Jesus, ela também é primogênita. Em Jesus, nós somos primogênitos. Jesus fala sobre isso na sua oração sacerdotal. Ele diz que, assim como tu és em mim, ó Pai, e eu em ti, que eles sejam um em nós. Quer dizer, uma igreja, apenas uma igreja, a assembleia dos primogênitos que estão alinhadas com o nosso Senhor Jesus. Então, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Agora, é importante que você saiba que quando a pessoa recebe as bênçãos, como foi o que aconteceu com o povo de Israel, receberam as bênçãos, passaram no meio do Mar Vermelho, a pé enxuto, viram o Espírito Santo em forma de fumaça durante o dia e fogo à noite. Eles viram o que nós não vimos, os 10 sinais que Deus derramou sobre o Egito, as maldições. Eles foram salvos. Eles viram o poder de Deus, mas não se converteram. De toda aquela multidão, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais que entraram eram filhos daqueles que morreram no meio do caminho. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela permanece. Por quê? Ela nasceu de Deus. Dificilmente a pessoa perde, a não ser que ela venha negar a sua fé. E isso é muito difícil, mas também acontece. Acontece. Quando a pessoa, nós falamos isso já há algum tempo, peca ou blasfema contra o Espírito Santo. Mas para se conquistar a salvação eterna, para se entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, para chegar a essa gloriosa assembleia lá no Monte Sião, que é formada pelos primogênitos de Deus, a pessoa tem que pagar o preço. Não tem como ela não pagar o preço. Mas não é com dinheiro, não, pessoal. Não é oferta, não. Não são os dízimos, não. Tudo isso tem uma representação, um simbolismo. É como Jesus fala aqui. Ele disse que aquele
que quer entrar no céu ou do reino dos céus é como aquele negociante de pérolas que anda em busca de boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, de maior valor, a maior pérola, a mais valiosa, então ele pega todas as demais pérolas, toda a sua coleção, tudo que ele tem, todo dinheiro, então ele vende para adquirir aquela pérola maravilhosa. É como o tesouro achado num campo. A pessoa que nasce da água e do Espírito Santo é espiritual, ela se torna primogênita de Deus. Em Jesus, através de Jesus, ela é primogênita também de Deus. E então, quando ela tem esse encontro, ela teve esse encontro porque ela entregou toda a sua vida. É como Jesus fala, o reino de Deus é como, o reino dos céus é como o homem que achou um tesouro escondido num campo. E quando ele achou aquele tesouro, ele escondeu o tesouro. E pelo gozo dele, pela alegria, a satisfação, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Maravilha, né? Quer dizer, é uma coisa pessoal, individual, é uma decisão pessoal. O homem, quando achou o tesouro, ele desfez de tudo. E é o que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem ganhar a sua vida, quem quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, achá-la. Então, é algo extremamente glorioso, poderoso, mas que depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Eu tive que tomar essa decisão quando Deus me falou sobre esse tesouro, me mostrou o tesouro, e então eu tive que optar entre concluir os meus estudos, me formar, realizar os meus sonhos, ou abrir mão de tudo, virar as costas para tudo e comprar aquele tesouro, graças a Deus, aquele tesouro valioso. Foi isso, é uma decisão pessoal. Você me ouve neste momento e você está entre meio barro, meio tijolo, vai, mas tem gente que fala para você não ir, compra, mas tem gente que fala, não compra não. Enfim, você tem vivido entre dois pensamentos. Minha amiga, meu amigo, a salvação é pessoal, é individual e depende de uma decisão. Nós vamos lá no Monte Sião. Esse Monte Sião é o monte onde vai congregar todos os primogênitos de Deus, os filhos primogênitos de Deus em Jesus. Essa é a promessa de Deus, que nós vamos deixar escrito aí para você ler, meditar, para você chegar a uma conclusão. Para você ser ou entrar no reino dos céus, ou tomar posse do reino de Deus, você tem que decidir sozinho, não pode perguntar ao pai, à mãe, a quem quer que seja, não. É uma coisa sua, pessoal, é uma questão de fé. Para você adquirir o tesouro, o campo que tem o tesouro, você tem que vender tudo, você tem que disponibilizar de toda a sua vida. E é isso que nós temos ensinado, pregado
há 49 anos. Hoje faz, exatamente, a igreja faz 49 anos de lutas, de muito choro, muita lágrima, muita alegria, muita tristeza também, enfim. Mas, graças a Deus, nós chegamos até aqui. E nós tivemos esse testemunho maravilhoso da dona Aide, que está conosco há 48 anos. Que maravilha, né? Quer dizer, ela teve que renunciar a tudo para manter-se na fé, pela fé e através da fé continuar no reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.